Falam-nos de batalhas, guerrilheiros, insurgentes, espiões e presidentes, de cabeças perdidas, de uma violência arcaica como na fundação do mundo. São jornalistas de paz em reportagem nas tragédias de um país partido, ainda agora, como há 50 anos, em junho de 75, gritava-se à Mora, liberdade. Como se faz jornalismo assim quando tudo treme? Como se conta a violência e se protegem os vulneráveis? Como se resgata o que é humano nos estilhaços do que é brutal? E os jornalistas estão seguros num mundo violento? A impunidade e a segurança física, financeira, digital, a proteção psicológica e emocional, o risco dos jornalistas. Eis formidáveis desafios à liberdade de imprensa e à civilidade. Aqui e em Moçambique, onde gravei estas conversas no outono passado, num rasgão social, debaixo do maior conflito político na Maputo do pós-guerra civil. Jornalistas com experiência em zonas de guerra, de catástrofe, de violência climática, do fim do mundo. Nos 50 anos da independência de Moçambique, Grita Liberdade é um podcast de ciência pública do ISCTE Media Lab em parceria com o público, para reforçarmos a democracia e saber mais sobre o jornalismo que vem. Eu sou o Carlos Picassinos e hoje converso com Luís Nachote. Em 2019, 2 anos depois do início do conflito em Cabo Delgado, um colega meu em Pemba, nós pedimos autorização às autoridades que era para ir para a OAS e fizemos a carta e fomos autorizados. No entanto, ele foi emboscado, ele estava na companhia de colegas da Amnistia Internacional, ele foi emboscado, o equipamento até hoje não foi devolvido, 2 câmaras fotográficas e um computador. E lembro-me, a primeira chamada que ele fez foi para que eu alterasse as passwords do Centro de Jornalismo Investigativo, porque ele tinha sido apontado de uma arma e tinham pedido que ele desse as senhas. Então, isto, de certeza, ia permitir à inteligência militar que entrassem nos nossos e-mails para verificar. Então, um pouco disto mostra do perigo que é estar a fazer jornalismo de investigação num país que tem uma guerra que está em curso em Cabo Delgado já há 7 anos, a caminho do 8º ano, e só disto, só de per si, é sintomático de que é complicado. Eu fiz a cobertura do conflito de Cabo Delgado para um projeto chamado The Continent, uma plataforma nova que nasceu na África do Sul na altura da Covid. E entre 2021 e 2022, eu ia para Cabo Delgado uma vez por mês. E a um certo momento, alguém nas autoridades aeroportuárias avisa-me que todas as vezes que eu aterro em Pemba, eu sou seguido. Cada vez que eu compro o bilhete, já havia um tracking para verificar as minhas atividades ao longo do país, ao longo de Cabo Delgado, sobretudo porque sabia-se que os meus textos eram publicados na imprensa internacional. A partir daí, alterei a forma de ir a Cabo Delgado. Passei a voar para Nampula, e de Nampula ou voar para Zambésia, e deste ponto do país fazer o resto por estrada até chegar a Cabo Delgado. Então nós temos um controle excessivo do Estado sobre o jornalismo independente, muito sobretudo para esconder, com o propósito de esconder as abordagens que isto tem. Em Nampula eu fui para um centro no distrito de Moecate, acho que sim, o distrito Corane, onde tem o maior centro de deslocados internos de Moçambique. E da guerra em Cabo Delgado, acho que eram mais de 5.000 famílias. E eu cheguei a sair do distrito para passar para este acampamento, mas antes tive que pedir autorização ao governo da província de Nampula para ir a este lugar. Acredito que eu fui o primeiro a chegar ao distrito às 7 da manhã e as autoridades governamentais, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, do governo, entre outras entidades, deviam ser 7 ou 8, chegaram às 8 da manhã e eu tive que fazer a visita guiada com um conjunto de funcionários públicos que queriam saber com quem que ia falar, o que ia falar. Mas deu-se uma coisa interessante. O meu guia, que é um jovem moani de Cabo Delgado, ele tem um domínio de 4 línguas que se falam no norte de Cabo Delgado. E a um certo momento ele encontrou
pessoas do trio da clã Maconde, e ele também falava Maconde. E estas visitas que nos controlavam não tinham domínio deste dialeto. E ele fez as entrevistas e ele, no fim eles estavam a exigir que ele dissesse o que aquelas famílias tinham dito. Ele contou lá um filme que não sei se foi muito bem engolido, mas quando já estávamos juntos a fazer a triagem do material, ele disse àquelas pessoas que estão a contar da barbaridade das entidades que estão aqui na questão da distribuição dos benefícios para as pessoas, por terem mantas, terem camas, terem refeições minimamente condignas, que estava a acontecer dentro daquele centro. Então, isto mostra só de per si que não há condições de se fazer jornalismo investigativo em questões essas muito macro específicas ligadas a este conflito em Cabo Delgado e um pouco das áreas transversais que anda aqui em Moçambique. Nestas situações, como é que te proteges? Primeiro é preciso que a gente sempre tenha que redobar cuidados. Tu, quando vais para um distrito e deslocas uma distância de 60, 70 quilómetros e vais encontrar as mesmas pessoas nos espaços públicos, por exemplo, isso mostra que vens sendo seguido. Então, nós temos que nos reinventar para sair deste lugar, para ir para um lugar onde a gente se sinta mais livre. Ou saímos deste lugar à madrugada, quando toda a gente está a dormir, e eles, quando acordam, nós já não estamos. Mas isto é algo que mete medo. Eu lembro-me, um dos fotógrafos que eu levei para Cabo Delgado para ir documentar os centros deslocados internos é um antigo militar que serviu o exército entre 79 e 89. E também tivemos uma situação de encontrar militares numa certa aldeia. E ele, quando tirou o cartão do exército, desmobilizado, a patência dele era superior àquele grupo militar, aquela unidade que a gente encontrou, e eles fizeram a devida reverência porque tinham encontrado uma pessoa, mas também chamaram a atenção de que há informações, eles foram informados de que este jornalista, que era eu no caso, tem andado aqui por vários distritos e a fazer muitas perguntas, e há quem não goste na capital provincial. E aí sentes-te ameaçado? Sem dúvidas. Tu sentes que a ameaça é velada, não é direta, mas é extremamente perigoso. Tanto mais é que, para eu levar ao fim deste projeto, que é uma vez por mês, eu acabei por conseguir entrar nos círculos ruandeses e passei a integrar as caravanas deles, que eram muito mais seguras do que do exército. Depois ofereceram, eles diziam que nós, quando fôssemos a Cabo Delgado, tínhamos que informar ao governo de que íamos fazer esse tipo de trabalho. E eu pensava assim, e se houver uma alegação de que houve um ataque contra a caravana do governo, pode ser que tenha-se montado uma emboscada e pode ser o meu fim, mas com a informação de que os alegados, esses terroristas em Cabo Delgado, tinham muito medo do poder de fogo dos ruandeses, e cada local onde aproximavam os ruandeses, eles saíam sempre em debandada. Então eu fiz 2 vezes 2 caravanas com os ruandeses. Ruandeses, tropas ruandeses? Sim, e confirmei esta teoria do medo dos oponentes deles, que quando vissem os ruandeses têm equipamento bélico de primeira de linha 1. De linha 1, então foi seguro fazer as viagens com eles para Mocimboa da Praia, para Palma, sem um receio de represálias. E consegues aceder às fontes de que forma? Consegues ter uma informação das várias partes ou ficas muito limitado aos atores institucionais? Eu estabeleci uma rede de comunicação em Cabo Delgado. Primeiro fui dar uma formação lá, 20 jornalistas de rádios comunitárias, com o propósito de os dotar de conhecimento tecnológico para que eles passassem a partilhar informação. E sucede que a cada evento que acontecesse em Cabo Delgado, nós tínhamos uma plataforma onde eles deixavam áudios ou no Signal ou no Telegram, e a partir daí fazíamos a triagem desse material. A maior dificuldade é confirmar ou encontrar das autoridades estatais a confirmação dessas informações que a gente tinha. E isso acabou por criar um embaraço, porque o Ministério da Defesa começou a suspeitar, por exemplo, que nós tínhamos fontes dentro
do jihadismo, e tanto mais deve saber que depois criou-se uma lei anti-terrorismo e que não se podiam publicar essas coisas porque era informação que podia haver de lados terroristas. Então é esta situação que a gente vive. Há também essa ameaça legal. Sim, a ameaça legal. Essa aqui é mais complicada, porque vamos parar a barra dos tribunais e depois temos que revelar a origem deste tipo de informação. Então está a imaginar o que é isso. Essa informação junto do jihadismo é verídica, é acessível, é confirmável? Há pouco tempo eu dizia-lhe que tinha-me encontrado com duas figuras ligadas à comunicação institucional do governo moçambicano. E com uma delas, em 2020, em setembro, nós fomos o primeiro think tank que fez o perfil dos líderes do jihadismo em Moçambique. E sucede que esta informação foi do agrado do governo, porque permitiu com que o governo também confirmasse aquilo que era o seu trabalho da contra-inteligência militar no terreno, mas este perfil que a gente fez permitiu com que o governo soubesse exatamente com quem é que ia lidar, que era por acaso uma figura que acabou morta em combate, acho que no ano passado, mas que tinha sido um fuzileiro naval do Estado moçambicano. Nós fizemos uma descrição da sua infância, como cresceu, onde estudou, que tinha desaparecido do país e voltou, e era a pessoa que estava a andar de distrito a distrito a dirigir esta rebelião contra o Estado. Como é que protege essas fontes? É um princípio sagrado de jornalismo. Nunca revelar as fontes. Uma situação normal. Então, mas esta não é uma situação normal. Mas temos que manter o mesmo princípio. As fontes são sagradas. Sem elas, nós não somos os jornalistas que pretendemos ser. Então, é por isso que na formação que a gente deu a esses jovens das rádios comunitárias era que a identidade fosse separada sempre da informação que eles providenciassem, que era para não nem eventualidade ou hackers, piratas encontrassem a informação, não encontrassem identidade. Sim. Essa é a informação, a segurança digital, digamos, da informação e da identidade das fontes. Refiro-me também, por exemplo, à questão de quando se trata de descrever situações de violência, questões de privacidade, ou de direitos à imagem, ou de direito à reserva da palavra, por exemplo. Bom, nós, na maioria dos casos, aliás, em todos eles, nós omitimos as identidades e as imagens. Eu lembro-me, eu fiz uma reportagem, por exemplo, sobre a destruição do tecido escolar, das infraestruturas públicas das escolas em Cabo Delgado, e a ideia dessa reportagem era encontrar as faces humanas que contassem histórias dos meninos que perderam a oportunidade de continuarem nas aulas. Lembro-me que o meu editor, África do Sul, disse: olha, Luís, eu vou publicar a história, mas vou clarear as caras desses meninos todos, ok? E os nomes, vou mudá-los até para nomes em Zulu, em dialetos aqui da África do Sul, e vamos dar a conhecer de todos, são nomes fictícios, mas interessante o relato, porque colocamos a fonte governamental, a sua foto com a sua autorização, que era o diretor provincial da educação da província. Essa maneira é também uma maneira, presumo, há uma organização que tem consciência do contexto onde estás a trabalhar. Dá-te alguma segurança, também como jornalista, teres uma organização assim, por trás? Estamos a falar de Jornal da África do Sul ou do consórcio? Bom, todos esses, inclusive o Comitê de Proteção de Jornalistas, eu acho que com a natureza do contexto moçambicano, no ranking onde estamos, nós cada vez mais temos sempre que dar a conhecer ao mundo, a esses organismos, as nossas localizações, muitas das vezes quando nós vamos, que é para que eles tenham conhecimento e na eventualidade de um infortúnio qualquer, eles possam também aproximar ao Estado moçambicano para exigir respostas mais claras sobre o que aconteceu. Pessoalmente, a ti já foram dirigidas ameaças? Veladas, não diretas, mas veladas. Intimidação. Intimidação. E eu não costumo levar muito
a peito ameaças escondidas, como chamadas privadas. Eu faço troça também. Acho que é troça, então costumo responder com escárnio, porque tenho o entendimento que há uma tentativa de me amedrontar ou de me assustar, então... Não te assusta? Bom, eu acho que já estou vacinado. Nesses anos todos, eu costumo dizer que já fui parar 3 vezes aos tribunais, mas nunca condenado, convicto, porque tinha consciência de que tinha evidências das coisas que eu tinha colocado nas matérias que levaram as partes ofendidas a que intentassem processos por alegada calúnia ou difamação, mas os tribunais que o julgaram esses casos sempre acharam que eu tinha prestado serviço de interesse público, com uma delas com uma figura politicamente exposta. Confias na justiça em Moçambique, nesse aspecto? Acho que se deixarmos de matar a pequena réstia de esperança, não teríamos um outro lugar para viver como aqui em Moçambique. Acho que dentro das possibilidades da justiça moçambicana, ela tem procurado fazer o seu melhor. Essa questão de jornalistas que trabalham ou em conflitos, ou neste caso em contexto de intimidação, há um historial de jornalistas assassinados. Como é que geres psicologicamente este stress, esta pressão? O que é que dizes para ti quando és ameaçado ou quando, enfim, achas que deves trabalhar apesar de tudo? Acho que um sentido de missão, eu acho que ele nunca desvaneceu, então é nele que eu me seguro, porque é a missão a qual eu escolhi e a qual eu devo bater-me por ela, e acho que por ela eu vou até ao fim. Então acho que isso é uma das coisas que consegue me sustentar. Olha que, por exemplo, eu tornei-me um comentador televisivo de assuntos políticos, sociais e econômicos há 3 anos no principal canal privado de televisão de Moçambique, às sextas-feiras. Hoje eu estarei lá. E já tive abordagens em função a factos de que ocorreram na sociedade, que provavelmente se não tivesse o sentido de missão, talvez tivesse desistido, porque houve muitos sinais inclusive uma vez no alerta da polícia para que eu deixasse de usar regularmente o meu carro, porque falava-se dele e era muito conhecido, que eu tinha que, quando fosse o programa, que eu usasse o táxi por aplicativo. E acatei esse conselho. Deixei de levar o carro para ir lá à televisão e nesse dia que eu vou a esta televisão, eu vou no carro por aplicativo, mas não deixo de ir porque tô com medo. Não, eu vou porque eu acho que vou cumprir uma missão. Então, essa visibilidade também também te protege? Certamente que sim. Quando nós temos polícias do controle rodoviário a pararem o teu carro e a olharem para a tua carta de condução e os documentos do carro e dizer, tu és o fulano, falou-se de ti na formatura, o teu nome lá, e os comandantes falam muito de ti, fazeste muita crítica à corrupção institucional e o teu carro está legal. Parece-me que a instrução seria sancionar-me bem ou encontrar qualquer irregularidade ou falhas que eu tivesse com o meu veículo automóvel e serem eles a chamarem a atenção do cuidado a ter, porque estás com este carro, já se sabe qual é a matrícula e tal. É interessante que seja a própria polícia de rua a dar o recado. Exato. Sim, como te conhecem, acabam por também servir como proteção. Não? Exatamente. Exatamente. Já alguma vez fizeste autocensura? Eu me lembro, não. A verdade é que é preciso ter o cuidado. A semana passada deu-se um episódio, para mim, muito interessante. No meu programa, comentávamos acerca deste conflito político, social, esta bolha que arrebentou em Moçambique. E o apresentador, a dado momento, ele insistia de forma permanente que a responsabilidade criminal devia ser para o candidato Venâncio Mondlane, que está foragido neste momento. E eu dizia que não, mas com todo o cuidado. E este cuidado, que não era censura, era de fundamentar o meu argumento de modo a que eu explicasse que
no lugar de consequências, era preciso que fôssemos as causas, porque estar a querer colocar culpas neste indivíduo podia ser algo errado, apesar de que era preciso que se apontassem também os erros ou as falhas que ele teria tido também, a quarta parte da responsabilidade, como, por exemplo, ter anunciado que tinha vencido a eleição antes dos devidos órgãos. E fiz isto com muito cuidado, com muita responsabilidade, sem me censurar, de modo a que o meu argumento fosse perceptível para este público que estava a acompanhar o programa, sem prejuízo da minha independência intelectual. Isso é um luxo em Moçambique? Sem dúvidas. Eu acho que estou a viver um momento de luxo em Moçambique, ter a oportunidade, no meio desta quase hecatombe, continuar a dizer o que penso. E ontem tive uma oportunidade soberana no encontro que o Presidente da República está a levar a cabo com vários grupos socioprofissionais, ter tido a oportunidade no grupo de 30 jornalistas e fazer parte dos 5 ou 6 que puderam levantar questões e ter a honra de poder ter retórica com o Presidente durante mais de 5 ou 10 minutos e ele ter-me concedido a oportunidade de fechar as questões por ter gostado muito da minha frontalidade. Yeah. O facto de seres também jornalista de investigação em termos, por exemplo, de extrativismo económico em Moçambique, recebeste algum tipo de pressão das grandes empresas, dos grandes interesses económicos? Eu tive uma queixa da Jim Fields, que está cotada na Bolsa de Valores de Londres, na África do Sul, por causa de uma matéria que eu fiz em que eu dizia que eles estavam a fazer lucros numa província que estava a ser dilacerada pela guerra. Eles sentiram-se ofendidos, a minha matéria tinha uma imprecisão, acho que de um número, e isto levou-lhes a que eles fizessem uma queixa de 27 páginas, muito bem elaboradas por firmas grandes de advogados, e o jornal teve que publicar a alegação deles, e fui para um centro de arbitragem na África do Sul. Foi feito virtualmente, que era para explicar as constatações que eu tinha. Fui para em sede de defesa em relação àquilo que eu tinha escrito, mas vi o poder das multinacionais com essa alegação e que estavam dispostos a levar-me às últimas consequências na barra dos tribunais. Mas a evidência da guerra era muito maior do que eles, mas todos os números que eu tinha eram dos leilões que esta multinacional faz 2 leilões por ano, e os números que eles apresentam da venda dos rubis nos grandes leilões mundiais. E nesse aspecto, a proteção legal era tu, era um teu advogado ou era de uma organização? Bom, a organização para a qual eu estava a escrever, eles tinham um funding legal e também encontraram os advogados que foram acionados para que me assistissem na defesa legal deste caso. Também é uma exceção em Moçambique? Também, sem dúvida, sem dúvida. A maior parte dos jornalistas está por si próprio? Sim, é verdade. É verdade. Há também esta ideia de um jornalismo de investigação que, na verdade, além de ter uma agenda setting, tem também uma agenda keeping. Temos que manter sempre a pressão sobre esses interesses, porque ou então acaba por ser esquecida a matéria. Também sentes essa pressão de não deixar cair as coisas, de continuar apesar de tudo? Quando encontramos, por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu faço é que as matérias que eu publico em Moçambique, para que elas tenham melhor eco, eu sempre procuro o mercado externo para que pelo menos o efeito ricochete se faça sentir. Se nós encontramos outra audiência a acompanhar o mesmo problema, é capaz da sensibilidade interna ser diferente, porque o assunto não é só apenas do domínio público, mas de Moçambique, mas também da região em que a gente vive, e da região e do mundo. Para os jornalistas de investigação, ou que queiram fazer jornalismo de investigação, o que é que lhes dizes? Digamos que estratégias podem recorrer? Bom, é preciso que o processo de aprendizado, de olharmos para e continuarmos, o processo de aprendizado não termina nunca, e sempre temos que olhar para as outras latitudes. Nós não podemos deixar de ver
o que é que os outros jornalistas, em contextos muito mais complicados que os nossos, conseguem fazer. Então é muito importante entrar nas redes, as redes regionais, globais, para partilha de informação e também procura de suporte para matérias, porque muitas delas, hoje estamos no mundo globalizado, há muitas matérias de fórum transnacional. Então é importante que continuemos comunicando com os outros, e eu tenho dito muito a estudantes que é fundamental que eles, no seu processo de aprendizado, não deixem de aprender as línguas. As línguas francas, sobretudo a língua inglesa, dos vizinhos de Moçambique. Todos eles que fazem fronteiras conosco têm como língua oficial o inglês. Então, se não encontrarem veículos aqui, mas pelo menos conseguem encontrar... Criar essas alianças. Exatamente. Obrigado, Luís. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.